Pedalar é um dos hábitos mais completos que você pode adotar. É um investimento que traz retornos imediatos para o corpo, a mente e o planeta. Vai, bota aí! Comente aí se você conhece esse local, onde é que fica essa capelinha. Será o que é que tem nessa garrafinha? É veneno não, aproveita e dá uma olhada aí. Você vai recuperar os seus eletrólitos perdidos aqui durante o pedal e garantir energia suficiente para você fazer ele bem. Dá uma olhada no canal lá. E ainda vai conseguir correr dos cachorros. Encontra a barrinha de cereal, ó. E aí, amor, come ou não come? Eu não vou comer, não. Foi encontrado, é porque era pra mim. Então, vamos saborear, né? Não? Já foi, agora... O máximo que vai acontecer aqui é uma caganeira. É a tropa, olha. Tudo escondido, olha. Mas até Adriano não acredito não, olha.